Tá chegando ao fim, né? Tá chegando ao fim a nossa disciplina, hoje nossa última aula. Semana que vem, né? A gente vai estar realizando a nossa avaliação, né? Não se preocupem, como eu falei mais cedo, vai ser tudo dentro daquilo que a gente veio discutindo ao longo das nossas aulas, né? Peço perdão aqui pelo cenário de fundo aqui da minha casa, porque eu tô em obra, tô pintando, aí a cama tá levantada, enfim, abstraio, certo? Em relação à nossa prova, né, vai ser tudo dentro do conteúdo que a gente vivenciou, serão 10 questões fechadas, certo? E o tempo para vocês executarem a prova vai ser no horário da nossa aula, então das 19h10 às 22h, certo? Às 29h50 às 22h, para arredondar, certo? Para vocês terem esse tempo para responder, vai ser semelhante a que foi na primeira unidade, aqui no Teams, tá? Quem não, porventura, nesse dia tiver algum problema, alguma questão, eu vou estar aqui online, certo? E vou estar no WhatsApp também, qualquer coisa, vocês acionam, né? Ou a Joyce, certo? Ou a Joana, que tem meu contato direto, tá? E aí, qualquer questão, professora, fulano não está conseguindo acessar, não tá? Aí vocês me avisam, tá? A dica é que vocês puderem entrar um pouquinho, sei lá, 5 minutinhos, 10 minutinhos antes, para ver se está tudo funcionando direitinho na plataforma, para dar tempo de tudo fluir certinho. Mas a partir das 19h, eu já libero a prova para vocês. Ok? Bom, em relação para o que a gente vai se propor a fazer hoje, né? A gente veio discutindo na semana passada sobre questão de política educacional, né? E entramos um pouquinho falando sobre políticas públicas, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a atividade que também vai ser, né, de revisão. Só um segundinho. Não, não é esse não. Vocês estão vendo meu PowerPoint, gente? Peço que vocês falem no microfone para eu poder ouvir vocês. Estão vendo aqui o PowerPoint? Sim. Pronto. Deixa eu fazer um teste aqui. Sim. Deixa eu fazer um teste aqui com vocês. Vocês estão vendo ele em tela cheia ou estão vendo ele normal, na tela menor? Tela menor, normal. Na tela menor. Não abriu não foi para projeção para vocês não foi? Não. É porque eu quero deixar ele assim, porque no Teams fica aquela barrinha, né? E acaba dificultando para a gente fazer a leitura. Mas assim, tá dando para vocês lerem o que está escrito? Sim, para mim tá. Pronto. Então, hoje a gente vai ter uma pequena atividade que vocês vão ter aí para fazer uma pesquisa, tá? A atividade que eu peço para vocês é essa, ó. Pesquise o que são políticas públicas e qual a relação com a educação. Eu vou dar para vocês aí 15 minutinhos para vocês pesquisarem, certo? Vocês podem usar o próprio celular, o Google no celular ou no computador, se você tiver no computador. Aí vocês pesquisem o que são políticas públicas e qual a relação com a educação. 15 minutinhos, são 19h15, né? Que são políticas públicas, Thaís? 19h30 a gente começa. Tá ligado de alguém aí. Só para desligar, para não atrapalhar, certo? Então, a atividade para vocês é essa nesse momento. Pesquisar rapidamente o conceito do que são políticas públicas e qual é a relação das políticas públicas com a educação. Vocês podem, inclusive, trazer exemplos, né, de programas, né, do governo no que diz respeito à educação que está relacionado com políticas públicas, certo? Vocês têm aí 15 minutinhos, não é, né? Vocês podem até deixar aberto só para a gente falar, ou se quiser escrever no chat a resposta. 15 minutinhos para vocês. Vou ficar aqui aguardando. Entenderam o que é para fazer? Ficou entendido o que era para fazer, gente? Sim, entendi, professor. Pronto, então estou aqui aguardando para vocês me mandarem, né,
a gente discutir um pouquinho sobre o que são as políticas públicas e qual a relação com a educação. Para quem entrou agora, tem uma atividade para vocês realizarem, que é essa do que está aqui compartilhada com vocês na tela, né? Vocês vão pesquisar o que são políticas públicas e qual a relação com a educação. 15 minutinhos para vocês responderem.
Só repetindo, gente, para quem está entrando agora, a gente está com uma atividade para vocês realizarem, tá? Essa que está aí compartilhada com vocês.
Pronto, gente? Conseguiram ou querem mais um tempinho? Conseguiram ou precisam de mais um tempo? Conseguiram, gente, encontrar o conceito ou uma definição do que são políticas públicas? Eu consegui, professora. Gisele. Eu consegui. Quem mais? Gisele falou. Oi, professora, também consegui. Consegui. Kátia. Isso. Ótimo, gente. Ótimo, ótimo, ótimo. Consegui aqui, professora, também. Vitor, Joyce, Joia. Vocês preferem falar? Ou a gente pode, quem não quiser falar, pode colocar aqui no chat também aquilo que compreendeu por ser políticas públicas. Então, quem falou primeiro foi Gisele. E qual foi o conceito que tu encontrou? Diz aí pra gente. Então, eu vou falar aqui, porque eu estou pelo celular e fica meio ruim de digitar. Ótimo. O conceito que eu encontrei é que é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, que influenciam a vida dos cidadãos. Ou seja, o governo é o que ele escolhe fazer e o que não fazer. É um conjunto de programas, ações, de decisões tomadas pelos governos, né? A política pública, e que visa assegurar os direitos da cidadania dos vários grupos da sociedade. Isso. E fica fácil da gente visualizar dessa maneira a relação com a educação? Sim, quando a gente vê que é para melhorar, são decisões para melhorar, aí a gente associando a educação, a gente consegue entender, né? Assim, a gente só não entende por que não melhora tanto, mas a gente consegue compreender o que é uma política pública. Perfeito. Segura aí o teu conceito. Bora lá, Kátia, depois Joyce, depois Vitor, que foram os que já tinham dito também que conseguiram. Diga lá, Kátia. Você conseguiu alguma coisa diferente ou foi mais ou menos a mesma coisa que Gisele? O que Gi falou, né? Política pública, quando se une num contexto, quando se fala. Um exemplo é o EJA, que o presidente Lula implantou, né? São vários fatores. É mais ou menos isso que Gi falou, né? Só que quando se fala na questão da educação, tem as políticas públicas que eles envolvem a distributivas, né? Que é a sua principal função é distribuir certos serviços, bem de quantidade, isso que a gente falou. Tem as políticas públicas retributivas, Aí, redistributivas. Você já está falando aí dos tipos, massa, valeu. São vários tipos de políticas, são quatro, no caso. Isso. Para a questão de distribuição de verbas, de rendas, né? Isso. Para ajudar. Aí tem as políticas públicas redistributivas, que, no caso, sua principal função é distribuir bens, serviços ou recursos para uma parcela da população, retirando o dinheiro do orçamento de todos. Um exemplo seria o sistema presidenciário. Na educação, seria a política pública de financiamento educacional, onde há um fundo em todos os municípios e estados, colocam dinheiro, mas que depois é repartido conforme as matrículas e não de acordo com a contribuição de cada um. Esse, no caso, é a política pública redistributiva. Isso foi o que a gente viu quando estudou sobre financiamento da educação. Lembra que a gente viu naquela aula falando um pouquinho sobre com quem fica o quê, né, no que diz respeito a educação, a verba, né? Quantos por cento é do Estado, quantos por cento é do município, qual é o papel da União. Isso tem a ver com política, por exemplo, o Fundeb, o Fundo de Educação do Desenvolvimento da Educação. É um exemplo de política pública, né? O Programa Nacional do Livro Didático é outro exemplo de política pública. Isso. Certo, gente? Tá? Ótimo, Kátia. Tem a política pública regulatória, essa medida estabelece regras para os padrões de comportamentos e bastante conhecida, pois toma formas e leis.
Um exemplo político é o LDB, né, que é a Diretrizes de Bases, que é um dos exemplos que essa política pública ela é uma política regulatória. Porque Tem a política ela pública regula, né? Ela cria regras. E aí o exemplo de educação perfeito é a LDB, ótimo. constitutiva, né, que é É o quê? É o quê que cortou tua fala? constitutiva, né, constitutiva, sei lá. Tu tem que é constitutivas. Pronto. Um nome difícil, né? Mas quer dizer que elas estabelecem as regras do jogo. Isso é, são elas que dizem como que... A minha menina está rindo de mim aqui. Ser criado com um conceito pode parecer obscuro, mas quer dizer que atinge a vida de todos nós, né? É a distribuição da responsabilidade do município, do governo federal, da educação, exemplo. O exemplo, municípios são responsáveis pela educação infantil, o ensino fundamental 1, do Estado, pelo ensino fundamental 2, e assim sucessivamente. Perfeito. Perfeito. Ótimo. Arrasou. Joyce, o que é que você pegou mais além do que as meninas trouxeram também sobre o conceito, né, de políticas públicas e já fazendo essa conexão com a educação? Eita, eu coloquei na minha resposta aqui, eu coloquei as políticas públicas são programas ou ações que são criadas pelos governos destinadas ao bem-estar geral da população em situação de pobreza ou de extrema pobreza, visando principalmente o desenvolvimento econômico. E a relação que ela tem com a educação é que criam medidas e programas de ações que garantam acesso à educação para todos os cidadãos, promovendo assim uma educação de qualidade como um direito social. Perfeito. Vocês lembram que antigamente tinha um Bolsa Escola? Lembram desse programa? Né, que agora não tem mais o Bolsa Escola, agora está só com o Bolsa Família, né? Que está diretamente relacionado agora à educação, né? Tem a ver com a frequência, né, das crianças. Agora não vai ter mais Bolsa Família, né? Agora vai ser outra coisa aí que ele disse que eu nem me aprofundei. Programa. Eu estou usando para ficar claro para vocês entenderem que as políticas públicas, elas são programas, né, de governo, não são programas de Estado. Fica claro. Professora, tá? Oi, Joyce. Eu ressaltei bem isso aqui, porque criada pelos governos, porque tanto faz vir um tipo de governo, faz um. Vier outro, faz outro tipo de política pública, e a gente tem que aceitar, né? Porque é aquilo que a gente conversou em outra aula, né? Os governos, eles são passageiros, né? Eles são temporais, eles podem durar de 4 a 8 anos, né? Dependendo do governo que for reeleito. Agora, Estado é fixo. Então, as coisas que são aplicadas, né, são normas de Estado, isso não se muda com tanta facilidade assim. É preciso emenda constitucional, revisão da Constituição. Mas esses programas, que é onde se inclui a questão das políticas públicas, tem a ver com os governos que são transitórios. Beleza, Joyce. Vitor, o que é que tu achou além para contribuir com essa discussão da gente? Eu já deixei no chat, professora. Faz um tempinho já tá aqui. Ah, porque o chat não atualizou para mim. Desculpinha. O chat ele não está descendo sozinho. Ah, botou aqui. Políticas públicas são programas ou ações feitos pelos governos, exatamente aquilo que a gente vinha discutindo, visando o acesso à educação a todos os exemplos, políticas públicas educacionais, EJA, Pronatec, ProUni, Fundeb, perfeito, exatamente. Então, a política pública, agora que fique claro para vocês, tá? Política pública não diz respeito apenas à educação. Educação é só mais um dos objetivos. Então, tem políticas públicas de segurança, políticas públicas de saneamento, né? Tem políticas públicas de habitação, tipo o Minha Casa Minha Vida, né? É um programa, não é um programa de governo, né? Não é uma ação do Estado, tá? Então é um outro exemplo que a gente pode ver de políticas públicas nas mais variadas áreas, não apenas na educação. Mas como a gente está olhando, né, do nosso ponto, do nosso local de fala, que é a educação, então eu quis fazer essa conexão de vocês, né? Então, quando vocês forem ver, por exemplo, em questões de concurso, em provas, por exemplo, quando fala de programas, quando pensa em programa, né? Havia um nomezinho,
Programa do Livro Didático, né? Programa Brasil Alfabetizado, e entre outros tipos, esses são exemplos de políticas públicas, né, no nosso caso, educacionais. Ficou alguma dúvida, gente, a partir do que os meninos pesquisaram e trouxeram para a gente? Ficou alguma dúvida sobre o que são as políticas públicas, né? E alguns exemplos para ficar mais visual para vocês. Professora, é Joyce. Diga. Eu não estou encontrando o meu chat. Como é que eu faço? Como? Você Gente, está me no ajuda aí. celular, é? Você está no celular, é? Não, abri o computador agora. Aí ele não está atualizado, eu acho. Não sei. Você mexe... O chat está dando como se tivesse travado, que eu também não estou conseguindo acessar, não. Eita, então deve ser algum problema realmente do Teams, porque o meu eu acabei de falar, não foi? Ele não tinha aparecido, eu tive que mexer. Pronto, eu estava procurando aqui. Eu tentei mexer aqui no meu, não estou conseguindo, ele está travado. Deve estar com algum probleminha. Bom, então, a gente tenta... Tomara que dure a aula. Não, acho que não vai atrapalhar, não. Então, certo, gente? Então, era só para fechar, porque a gente pincelou sobre isso na última aula, sobre políticas públicas. Aí eu não queria deixar isso solto, aí eu falei, não, então deixa eu pegar para os meninos trazerem essa perspectiva. E, claro, né, vai estar gravado aqui na aula, mas se vocês quiserem também buscar mais material, mais leituras sobre políticas públicas, tem muita coisa online. Uma simples pesquisa no Google de 15 minutos, olha só o quanto de coisa que a gente encontrou, tá? E aí, para a gente não se alongar muito nas festividades, digamos assim, né? Porque a gente quer que não já é véspera de São João, apesar de estar cada um, né, na sua casa, se cuidando, mas a gente quer estar junto com os nossos familiares, né? Então, eu separei aqui algumas questões, tá, gente? Para a gente realizar juntos, questões de revisão, certo? Né? Como a gente fez na primeira unidade, aos moldes, né, do que será a nossa prova semana que vem, ok? Só perguntando, tá claro para todo mundo como vai funcionar a nossa avaliação semana que vem? Alguém tem alguma dúvida? Ou alguém não está sabendo como vai ser a nossa avaliação? Vai ser quantas questões? Vai ser tudo fechada no horário da prova, não é isso? Isso, serão 10 questões. Fechadas. Múltipla escolha, isso, fechadas. No horário vocês vão ter a duração da aula, então das 19h10 às 21h50. Mas aí eu começo, a partir das 19h eu já libero a prova para vocês, tá? Tá tudo claro. Então, todo mundo ficou claro, tá tranquilo? Tem alguma dúvida em relação à prova? Não, né? E eu tô derrubando tudo aqui da minha casa, só um minuto. E aí agora a gente vai ver. Está tudo em reforma aqui, gente. Está tudo bagunçado. Vamos ver agora algumas questões que eu separei para vocês. Então vai ser naquele molde, né? Que a gente fez, né? A gente vai ler a questão e vocês vão colocar aqui, né? Se o chat voltar a funcionar, vocês colocam a resposta, senão a gente fala a resposta da questão, tá? Me pediram aqui no chat para repetir como vai ser a nossa prova, mais uma vez. 10 questões de múltipla escolha, né? Apenas uma resposta verdadeira. Vai estar na duração da nossa aula e vai acontecer aqui no Teams, certo? Do mesmo jeito que foi a primeira. Caso alguém tenha algum problema, eu peço que sinalize com brevidade. Joyce está aqui, então ela vai me dar esse suporte nesse sentido também, né? Quem não tiver conseguindo acessar o Teams, quem não tiver conseguindo acessar a prova, sinaliza logo, porque aí eu posso repassar a prova para vocês para quem precisar, via e-mail, certo? Mas de preferência, tentem realmente realizar a prova aqui na plataforma, tá joia? Então, bora lá ver as questões que eu preparei para vocês, as questões de revisão, tá? Bom, essa atividade vocês já fizeram, agora tem essa aqui. Vocês estão vendo, gente, meu PowerPoint? Sim. Pronto. Sim. Então, vamos embora. Estou sim, professora. Só está bem distante. Tá pequeno para vocês, é? Para mim, tá. Não sei se é que estou cegueta.
É porque deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo compartilhar ele de outro jeito. Porque como ele vem aqui no... Eu compartilhei a minha janela e ele aqui ele não expande. Deixa eu compartilhar aqui direto do Teams. Só tem aquele probleminha que fica essa barrinha na frente, mas eu espero que a gente consiga. Só um minutinho. Vou fechar aqui o slide. Estrutura e funcionamento. Revisão segunda unidade. Vai carregar aqui para vocês. Quando aparecer, vocês me avisem. Ainda bem que o chat parece que voltou ao normal, né? Quando abrir aqui o PowerPoint, vocês me falem, tá? Eu estou compartilhando ele aqui no... Apareceu, gente? Apareceu, professora. Apareceu. Então, vamos lá. A gente já viu, né? Essa atividade vocês já me fizeram, já pesquisaram, a gente já conversou aqui sobre. Aí agora eu tô aqui com uma questão para a gente responder coletivamente, tá? Então, vou ler para vocês e aí vocês vão colocar a resposta que vocês acham que é a correta. Vocês colocam, né, o númerozinho 1, que é o número da questão, e do lado a letra que vocês acham que responde a questão, beleza? Ó, sobre Estado e política educacional no Brasil, faz-se necessária uma discussão acerca do conceito de Estado e sua relação com o sistema político brasileiro. Dessa maneira, vamos lá. Letra A. O debate sobre a origem da denominação e da instituição Estado é uma discussão já encerrada pelos cientistas políticos. Já acabou essa discussão. Não sei se é essa a alternativa. Letra B. A noção de Estado existe desde as primeiras civilizações humanas. Não sei. Letra C. É conveniente falar de Estado apenas quando estiver se referindo às formas políticas originadas da crise do feudalismo. Portanto, o Estado teria nascido com a modernidade. Letra D. Se a origem da denominação e da instituição Estado é controversa, a ligação da educação ao Estado é um fenômeno que remonta à Idade Média. E letra E. Com efeito, até a Revolução Francesa, a educação era entendida como aperfeiçoamento coletivo e oferecida pelo Estado. Então, gente, qual é a única questão verdadeira, tá, que diz respeito, né, o conceito, né, quando surgiu esse conceito de Estado? Letra A, B, C, D ou E? Podem colocar no chat o número e a alternativa que vocês acham que é a correta. E aí? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Se o chat porventura depane de novo, vocês abrem o áudio e digam para mim aqui qual é que é a letra. É sobre a ideia de Estado, tá, gente? A gente estudou sobre isso, já tem acho que uns 2 ou 3 textos nós vimos sobre isso daí. Inclusive, semana passada também a gente revisitou um pouquinho sobre essas ideias aqui. Na aula da semana passada. A, B, C, D ou E? Vocês acham que o debate sobre o conceito de Estado, né, já acabou ou ele está ainda acontecendo? Ele ainda não acabou, gente, certo? Então, a letra A, ela está errada. Concordam comigo? O debate sobre a origem da denominação e da instituição Estado é uma discussão já encerrada pelos cientistas políticos. Não,
ela ainda continua. Então, não é a letra A, tá? Letra B. A noção de Estado existe desde as primeiras civilizações humanas, ou desde que existia um pequeno agrupamento de humanos. A gente já poderia falar em Estado, Estado-nação. Será que a gente já poderia falar? Eu acho que não, certo? Letra C. É conveniente falar de Estado, tá? Apenas quando estiver se referindo às formações políticas originadas da crise do feudalismo, ou seja, do fim da Idade Média. Portanto, o Estado teria nascido com a modernidade, né? Então, o conceito de Estado, a ideia de Estado, nasceu ali justamente quando a gente tem o fim da Idade Média, e aí vem, né, a modernidade com os primeiros grandes estados. Portugal, Espanha, Inglaterra, né, França, tá? Letra D. Se a origem da denominação e da instituição Estado é controversa, a ligação da educação ao Estado é um fenômeno que remonta à Idade Média. De forma alguma, o Estado só vem se debruçar sobre a educação, né, posteriormente à Revolução Francesa, quando você tem, né, a preocupação da educação enquanto algo, né, coletivo e não individual, do aperfeiçoamento individual, e sim aperfeiçoamento coletivo. E letra E, com efeito, até a Revolução Francesa, a educação era entendida como aperfeiçoamento coletivo. Pelo contrário, antes da Revolução Francesa, a educação era algo de cunho individual. Quem pudesse ter acesso buscava por si só, né, o aperfeiçoamento. A partir, né, quando a gente tem a volta da República, aí é que a educação passa a ser algo que atinge, né, a maioria das pessoas, ou seja, de forma coletiva, como está falando aí. Então, a alternativa E também está errada. Dessa forma, gente, qual é a alternativa correta? Todo mundo ficou calado. O que aconteceu? Vocês estão me ouvindo? Ô, professora, eu coloquei lá no chat. Tá dando para ver? Ou... Professora. É porque o meu chat... por causa do slide, né? Eu fiquei na dúvida na C e na D, mas eu coloquei a D. Mas a senhora falando já está errado. É, a resposta correta é a letra C, né? Eu fiquei na dúvida entre a C e a D, mas aí eu fui na D, mas é a C Isso. mesmo. O Estado só surge depois, quando a gente tem o fim do feudalismo, ou seja, o fim da Idade Média, pensando naquela divisão histórica, né? Antiga pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Então, esse momento, a Idade Média, a gente não tinha Estado, a gente tinha os feudos, né? O feudalismo, a gente não falava de países, de nações, né? A gente vem falar de nações quando os feudos se unem formando países, né, só na Idade Média, na Idade Moderna, que é justamente quando a gente tem o surgimento desses países que a gente conhece hoje, como Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Bélgica, entre tantos outros países, certo? Que foram os primeiros a serem chamados de nação. Então, a resposta da primeira questão é letra C de casa, tá, gente? Falamos sobre isso na última aula, ok? E por que não é a letra D, que foi o que muita gente colocou aqui no chat, né? Se a origem da denominação e da instituição Estado é controversa, a ligação da educação ao Estado é um fenômeno que remonta à Idade Média. Se o Estado ele só surgiu depois da Idade Média, então essa questão ela já fica, né, errada, ela já está, né, anulada. Então, a resposta correta desse primeiro é a letra C, tá? Segunda questão. A escola, hoje, precisa não apenas conviver com outras modalidades de educação não formal, informal e profissional, mas também articular-se e integrar-se a elas, a fim de formar cidadãos mais preparados e qualificados para um novo tempo. Para isso, o ensino escolar deve contribuir para, letra A, formar indivíduos capazes de seguir regras e obedecer ordens, de forma acrítica e em meio a um mundo em constante transformação. Letra B. Promover formação global que constitua um patamar para entender a necessidade de melhor
e maior qualificação profissional, voltada apenas para atender os interesses locais e não locais, aqui era mundiais, gente, e não mundiais, tá? Aqui era mundiais essa palavrinha. Letra C, estimular e promover uma educação rápida e objetiva, sem incentivar o pensamento crítico. Letra D, desenvolver conhecimentos, capacidades e qualidades para o exercício autônomo, consciente e crítico da cidadania. E letra E, formar cidadãos preparados apenas para atender às necessidades do mercado. Essa questão 2 aí é letra A, B, C, D ou E? Essa foi fácil, né, gente? Essa foi presente para vocês, certo? Inclusive, acho que vocês já devem ter percebido isso. Tem algumas palavrinhas que a gente, né, nas alternativas, elas já são como um problema. Por exemplo, quando a gente fala apenas, tudo, todas, de forma generalizante. Então, quando aparecerem essas palavrinhas nas alternativas, fiquem ligados sobre isso. Tá certo? Alguma coisa, Joyce, que você está com o microfone ligado, quer falar algo? Não, professora, é que eu esqueci mesmo, fiquei lendo aqui, esqueci ela aberta. É porque piscou para mim, eu pensei que você queria falar alguma coisa. Mas concordam, né? Alternativa, letra D. Letra D. É só que eu estou tentando tirar a tarjazinha, que às vezes impede a leitura. Mas aí eu estou conseguindo. Por isso que eu estava tentando compartilhar a minha tela, mas aí ficou pequenininho para vocês. Aí o jeito é fazer aqui mesmo. É verdade. Vamos para a terceira questão. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB, né, o Sistema Federal de Ensino, ou seja, a União, o Sistema Federal de Ensino, compreende, número 1, as instituições de ensino mantidas pela União. Número 2, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa pública. E número 3, os órgãos federais de educação. Então, quais estão corretas? Letra A, apenas a um, que diz respeito, tá? À União, tá? Ao Sistema Federal de Educação. Apenas a 1, apenas a 2, apenas a 1 e 2, apenas a 3, ou a 1, a 2 e a 3. Letra A, letra B, letra C, letra D, ou letra E, a terceira questão. O que é que vocês acham? Terceira questão, no que diz respeito ao Sistema Federal de Ensino, tá? Ele é responsável pelas instituições de ensino mantidas pela União? Ele é responsável pelas instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa pública, as universidades federais, os IFs, os colégios de aplicação? Ele é responsável pelos órgãos federais de educação, como o Conselho Nacional de Educação, o Ministério da Educação, e aí? A, B, C, D ou E? Qual que está correta a letra? A Aline já respondeu aqui. Quem mais? Apenas a 1, apenas a 2, a 1 e a 2, apenas a 3 ou a 1, a 2 e a 3? Michele também já está respondendo. Luana. Professora, é a letra E que tem as 3 opções, é? Isso. Então é essa, não é isso, gente? Todo mundo concorda comigo que é essa? É, concordo. Eu concordo, eu tentei colocar no chat, mas eu não estou conseguindo, não. Hoje o time está querendo frescar com a cara da gente. Tá? É a letra E, não estou conseguindo digitar. Mas é isso mesmo, né? Eu estou digitando, só não sei se está chegando aí, porque só mostra só o meu aqui. As 3 corretas só vão para mim. Poxa, tá doido mesmo o time hoje. O meu não está indo, não, professora. Está travando. E para completar, meus vizinhos inteiros compraram meio mundo de fogos, onde eu não sei, porque está tudo proibido aqui em São Lourenço.
Mercado Só o odor. por debaixo dos panos, por debaixo dos panos. Ó, então, uma dica, gente, quando vocês verem questões como essa em provas, né, é vocês verem qual que é a alternativa que vocês têm mais certeza. Então, para mim, a alternativa que eu não teria dúvidas era essa aqui, ó. O sistema federal, ele é responsável pelos órgãos federais de educação. Então, onde é que tem o número 3? Na letra E e na letra D. Então, é uma dessas duas. Já elimino 3 alternativas. Aí, agora eu vou ver, né, se alguma das outras também eu acredito que seja verdadeira. Então, você pode ir fazendo por eliminação também esse tipo de questão. Então, é só vocês ficarem atentos, né, e atentas, né, porque a própria questão, às vezes, ajuda vocês a respondê-la, certo? Podemos ir para a quarta e última questão? Então, simbora. Vamos lá. Essa aqui é para vocês fazerem uma relação, né, de colunas. Então, ó, relacione a esfera governamental, ou seja, ao sistema de ensino, né, da esfera, aquela que a gente viu, né? Tem município, estado, Distrito Federal e União, que é o sistema federal. As respectivas atribuições. Então, número 1 é a União, número 2 são os estados e número 3 são os municípios. E aqui embaixo vocês vão ter 3 competências, uma de cada um daqueles. Vocês vão dizer qual é a sequência correta dos números, para fazendo a conexão, certo? Então, a primeira questão aqui, a primeira alternativa, a parêntesezinho, né? Elabora e executa políticas educacionais em consonância com os planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações às dos municípios. Essa atribuição é de quem? É da União? É do Estado, dos estados ou dos municípios? Segunda alternativa, oferece a educação infantil em creches e pré-escolas com prioridade e o ensino fundamental. Isso é de responsabilidade de quem, gente? Município, Estado ou União? Aí você já vê a sequenciazinha ali dos números. E a terceira e última é o seguinte, realiza o Processo Nacional de Avaliação do Rendimento Escolar, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. De quem é essa responsabilidade? Então, gente, qual que é a sequência correta? Letra A. Letra C. Letra C. Falou, tá tão empolgado para dar a resposta que é a letra C. É a letra C. Vitor! É o Que foi carreira é essa? Que carreira é essa? Pra passar na tua frente, Joyce. Muito competitivo você. É ser de canjica. Ai, gostei dessa referência. Já eu vou comer a minha. Pronto, então é isso mesmo, gente. Letra C, né? Então, a sequência correta é 2, né? Então, quem elabora e executa políticas educacionais em consonância com, né, os nacionais, coordenando também os municípios, são os estados. Então, 2. Oferece, essa foi mais fácil, né? Oferece educação infantil e creches e ensino fundamental. Então, essa é a município. Então, é o 3. 2, 3, só sobra, né? Número 1, que é justamente a União, que, entre outras coisas, trabalha com esses sistemas de avaliação, como a gente falou, né? SAEB, Prova Brasil, Provinha Brasil, ANA, né? Entre outras avaliações. Tranquilo, gente? O professor, a Jandira está falando. Me dê essa ordem aí da C, que daqui não dá para enxergar, não, porque tá a bolinha vermelha na frente, tá a parte da 2, 3, 1. 2, 3, 1. A sequência é essa, tá? Tá horrível o meu mesmo para enxergar essa parte aqui, tá? E é porque eu tô de óculos, viu? Tá horrível, porque tem essa partezinha pretinha, a bolinha vermelha da filmagem, e essas, a B, acho que a B, só estou vendo a A e a E. O restante não estou vendo, não. É o problema do aplicativo. Mas a sequência correta é a letra C, que é justamente os números 2, 3 e 1. Tá certo? Obrigada, professora. Tranquilo? Bom, gente, essas foram algumas questões,
né, que eu peguei, que vai ser nesse nível. Todas as 6, viu? Vai ficar lá, né, na prova da gente. Isso é Joyce que está falando, viu? Não tem nada a ver com isso. Concorda aí, Vitor? Me ajuda. Eu tenho nada a ver com isso. Bom, gente, ó. Deixa eu parar aqui a minha apresentação, tá? E aí, bom, é basicamente isso, tá? Que a gente tinha para discutir ao longo da nossa disciplina. Então, o que a gente estudou na primeira unidade, o que a gente estudou agora na segunda unidade se complementa, certo? Vocês fazendo essa leitura, estudando, a gente consegue, né, tirar boas notas sem problema nenhum. Tá bom, gente? Repito, semana que vem nossa avaliação, 10 questões, múltipla escolha, o tempo de duração é o tempo de duração da nossa aula, das 19 até as 22. Vocês têm 3 horinhas aí para responder. As questões serão basicamente nesse nível que a gente viu aqui. Tá certo, gente? E aí, como eu pedi para vocês, né, para a gente se despedir, né, em ritmo de comemoração, quem quiser, claro, ligar a sua câmera só para eu e dar um tchauzinho, só para eu printar aqui, para ficar de registro, né? Quem botou a sua camisetinha aqui, xadrez, a minha não é escura, não sei se dá para vocês verem, mas é xadrez, viu? A minha camiseta é xadrez. Aí quem quiser ir abrindo, né, as suas câmeras para aparecer. Ó, tá até com milho, fazendo inveja. Mas ó, para isso. Cadê? Quem mais tá aí já apto ou apta para aparecer? Abra a sua câmera, que aí ele vai abrindo, né? Vai fazendo os quadradinhos com as câmeras de vocês, que aí eu printo, tá certo? Eu nem tenho. Eu não sou de xadrez, não, mas vale. Mas vale, só pra gente dar um tchauzinho. Pra eu printar. Quem mais quiser abrir. Quem mais quiser abrir, Olha eu printo a tela. Eu quero milho, quem é que tem? Eu quero, que eu não tenho, não. Ou tá até com prato de canjica já no final, Vitor. Rapaz, esperava para sair na foto bonitinha. Não, eu encomendei, né, a canjica, mas aí não recebi. Até agora, a pessoa que eu encomendei não entregou, então fiquei sem canjica. Eita, chorou. Pronto, ó, eu vou printar, certo? Quem tiver com seus milhos e suas canjicas, levanta para aparecer. Deixa eu pegar meu pão de milho. Espera que eu vou buscar. Ah, tá bom. Só dá um sorriso. Peguem a canjica, e aí a gente se arruma os cabelos, isso mesmo. Peraí. Bonito. Eu não tenho canjica, não, mas tem uma coisa junina aqui. Tem uma coisa junina, pronto, certo. Eu vou paçoca. Paçoca é bom. Cadê? Levantem que eu vou pintar a tela, certo? Eu cheguei! Peraí! Arruma o cabelo já. Eita, um bolo de milho gostoso. Não, assim é para botar teu rosto em bolo. Arrasou! Bora lá. Bolo. Vou contar até 3, tá? Bora lá. Sorrindo lindo. 1, 2, 3. Pronto, gente. Pintada a tela. Eu vou até botar, eu mando para a Joyce no WhatsApp, que ela compartilha com vocês também, tá bom? E aí, aí eu queria agradecer a vocês, né, a paciência que eu sei que esse semestre foi um semestre completamente, né, atípico do que a gente está acostumado, né, a ter. Né? Infelizmente, eu só pude conhecer vocês virtualmente, a gente não teve a oportunidade de ter aula presencialmente, mas eu espero que daqui para frente, com as coisas, né, voltando à sua normalidade, a gente consiga se ver em sala de aula, tá? Espero sinceramente que vocês tenham gostado, as aulas tenham sido proveitosas para vocês, tá certo? Eu gostei, profe. Que bom, que bom. E qualquer coisa... Eu já gostava da senhora como pessoa, né? Isso, das caronas que a gente sempre pegou carona. Exatamente. E agora também mais ainda como professora. Então, eu sou suspeita a falar. Eu e Vitor, a gente é suspeita a falar. Meus companheiros de carona. Pronto. Então, queridos, muito obrigada pela paciência.
volto a dizer, semana que vem nós teremos nossa prova, mas não vai ter angústia nenhuma, tenho certeza. E espero sinceramente que no próximo semestre ou nos próximos semestres a gente consiga estar juntos, né, presencialmente, tá bom? Um cheiro em todo mundo, tá? Curtam aí o São João de vocês, os milhos, as canjicas, os bolos de milho, tá? E continuem se cuidando, né? Que as coisas estão caminhando para melhora, mas ainda precisamos nos cuidar. Tchauzinho, Tchau, gente. pessoas. Tchau, tchau. Bom São João. Bom São João para todos. Para todo mundo. Tchau, tchau. Menina,